Olá, meu nome é Mayra, eu sou aluna do curso de Pedagogia. Eu trabalho em uma escola municipal de educação básica desde o ano de 2013 e acredito que o curso de Pedagogia, além de ótimas experiências, também gerou oportunidades de crescimento pessoal e também profissional. Olá, eu sou a Idalete, eu sou formada em Ciências e Biomedicina. Atualmente, eu sou professora de Ciências nos anos finais do ensino fundamental e professora de Física no ensino médio. E eu decidi fazer pedagogia para atualizar os meus conhecimentos e melhorar as minhas aulas. Olá, meu nome é Marinete e eu faço parte do grupo de pedagogia da Univesp. Eu trabalho há exatamente 9 anos como quadro de apoio na educação infantil. E durante esse tempo, eu pude perceber que ensinar é um ato de amor e que ser professor nos proporciona a certeza de que a cada dia podemos mudar positivamente a vida de alguém, nos tornando assim parte da história de muitas pessoas, contribuindo para um mundo mais justo e igualitário. E hoje, aqui estou eu, no último ano de faculdade, bem perto de tornar esse meu sonho uma realidade. Numa casinha branca, lá no sítio do Pica-Pau Amarelo, mora uma velha de mais de 60 anos. Chama-se Dona Benta. Era uma vez, num passado distante, o povo indígena, que usavam o tupi-guarani e corriam pelas matas do Brasil. Os portugueses, que deixaram o seu território em busca de novas terras, desembarcaram nessas margens no dia 22 de abril do ano de 1500. Havia há muito tempo, mas muito tempo mesmo, uma menina chamada Chapeuzinho Vermelho. A sua avózinha amada lhe deu de presente de aniversário uma linda capa com capuz. A capa era toda vermelha. Às margens do Ipiranga, no dia 7 de abril do ano de 1822, um homem conhecido como Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil. Dorothy vivia no meio das grandes pradarias do Kansas, com o seu tio Henry, que cuidava de uma fazenda, e a tia Anne, a mulher dele. Uma das perguntas que motivou este trabalho e que motivou esta pesquisa. Afinal, o que é a contação de histórias? Ou o que é contar uma história? A história, ela não é exclusivamente fantasia, não é necessariamente a realidade, como as histórias que vimos há pouco, e nem tão somente ficção ou algum outro gênero. O ato de narrar um fato, seja ele qual for, é contar uma história. E é por isso que ela se encaixa tão bem em diversas situações do cotidiano, principalmente se considerarmos a educação infantil e o ensino fundamental anos iniciais, quando de fato a criança está em formação e em contínua transformação. Agora uma outra pergunta. E afinal, a história é lazer ou a história é aprendizado? A história ela é uma recompensa para o final da aula pelo bom comportamento dos alunos? Ela é só para se divertir sem nenhum outro significado? O que pretendemos destacar aqui é que a história ela permite ambas as coisas, pois ela nos possibilita tratar de diversos assuntos de forma leve, espontânea e também, é claro, de forma divertida. Um bom exemplo, a Bíblia, é um dos livros mais famosos do mundo que retrata e representa histórias reais, fictícias, crenças religiosas e também a política. Se analisada de diferentes pontos de vista, podemos perceber o quanto a história gera impacto na sociedade e como ela se modifica com o passar dos anos. Esse é um grande exemplo do poder da história, que movimenta grandes gerações e que tem força para transformar os modos de vida de toda a sociedade. A história, ela é movimento. A história tem impacto, gera mudanças,
transformações, estabelece laços, culturas, possibilita novos conhecimentos. A história cria e também soluciona problemas e apresenta propostas, ideias. Se olharmos à nossa volta ou refletirmos por alguns segundos, vamos perceber o quanto existe de história em cada um de nós. Histórias antigas da nossa família, do lugar de onde viemos, da nossa cidade, a história do nosso país, as lendas, parlendas, os contos passados de geração por geração e tantas outras que moldaram a sociedade de hoje. A relevância do tema deste trabalho ela é intrínseca à nossa existência, porque tudo o que somos se deu através do tempo e da história. Eu sou história, você é história e nós todos juntos somos história. Palavras escritas constroem a história, porque preservam a memória. De acordo com Abramovic, é através de uma história que se podem descobrir outros lugares, outros tempos, outros jeitos de agir e de ser, outra ética, outra ótica. É ficar sabendo história, geografia, filosofia, política, sociologia, sem precisar saber o nome disso tudo e muito menos achar que tem cara de aula. Era uma vez o dia em que todo dia era bom, delicioso gosto e o bom gosto das nuvens serem feitas de algodão. Dava pra ser herói no mesmo dia em que escolhia ser vilão. Era uma vez, eram duas, eram três. Como nós vimos, a contação de história, ela faz parte da memória humana. E ela tem início lá no nosso nascimento com as cantigas de ninar, que são histórias cantadas. E essa situação perdura até os nossos primeiros anos escolares na educação infantil. Mas depois ela é esquecida e o ensino toma uma forma mais tradicional, mais formal. Ao mesmo tempo, a nossa própria vida vai ficando mais séria. Só que o ser humano adulto, ele sempre quer voltar para esse início, porque esse início ele é mais leve, ele é mais divertido. Então, por que não prolongar essa prática por mais tempo, tanto na educação infantil como nos anos iniciais do ensino fundamental? E assim tornar o ensino mais leve. Com isso, quem sabe a gente não consegue despertar mais prazer, mais vontade de estudar nas crianças. E a história, ela pode fazer isso. Por quê? Porque ela ensina brincando. Ela desperta o interesse pela leitura, ela auxilia no desenvolvimento dos vocabulários. A criança conhece novas palavras e aprende a usar essas palavras. Além disso, a contação de história estimula a imaginação e ajuda a entender e também a compreender as emoções. Com isso, a criança aprende a lidar com as próprias emoções e ela também torna-se capaz de agir de forma adequada no meio onde ela está inserida. A história também ajuda a entender o bem e o mal, o certo e o errado, e com isso a criança aprende a entender a sequência lógica e o significado por trás de cada situação. Diante disso, nós podemos dizer que a história, a contação de história, ajuda a formar o cidadão letrado, já que letramento ele se preocupa com a função social do ler e do escrever. Ou seja, a contação de história ela é capaz de decodificar o código da escrita e o entendimento e significado das palavras. Tudo isso de acordo com o contexto. E isso é letramento. E a criança aprende isso de uma forma prazerosa. E todas essas habilidades juntas são importantes para que a criança aprenda a ser livre e independente, ou seja, para que se forme um cidadão consciente do meio que o cerca. Durante o trabalho,
a gente vem destacando a importância da contação de história no processo de ensino e aprendizagem. E para corroborar o que nós estamos falando, eu vou citar 2 autores. Primeiro, Cardoso e Faria, 2016. Esses autores falam que a contação de história desperta a sensibilidade, a descoberta da identidade, adapta as crianças ao meio ambiente, assim como desenvolve funções cognitivas para o pensamento, como comparação, raciocínio lógico, pensamento hipotético e convergente e pensamento divergente. Ele fala ainda que a organização geral dos enredos possui um conteúdo moral que colabora para a formação ética e cidadã das crianças. Já Machado, 2015, fala que a contação de história não pode separar alfabetização de letramento. Por quê? Porque por mais que a criança saiba identificar as letras do alfabeto, é necessário que ela compreenda o seu uso no dia a dia. Ambos são processos simultâneos. O professor deve letrar alfabetizando e alfabetizar letrando. Há que se ter uma articulação entre as duas ações para que propicie à criança uma entrada plena no mundo da escrita. Paulo Freire nos fala que ensinar não é transferir conhecimentos, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. Num primeiro momento, abordamos o conceito de história, de como ela interfere na formação da sociedade ao longo dos anos e de que forma ela auxilia para o aprendizado das crianças. Então agora eu vou falar um pouco do que nos motivou na escolha deste tema. E para isso, eu vou responder a 3 perguntas. O que pretendíamos, o que encontramos e o que concluímos? Primeira pergunta, o que pretendíamos? Nós pretendíamos apresentar a contação de história como uma importante ferramenta de auxílio para a aprendizagem, trazer inspiração para despertar nos professores o interesse pela contação de histórias e mostrar que aquelas histórias repassadas por gerações é muito importante para a formação da identidade da criança. Atualmente, nas salas de aula, a contação de história é pouco usada e quando ela é feita, é para um momento de lazer ou descanso, geralmente aos finais das aulas. Então, por que não fazer isto de forma diferente? A literatura infantil, ela é muito rica. Ela possui diversos temas com conteúdos que podem ser usados em sala de aula. E nós podemos ainda construir nossas próprias histórias. Vou dar um exemplo do livro A Lenda do Guaraná. Ele retrata a cultura indígena, suas crenças, suas tradições. E ainda, quando narramos Era uma vez 3 porquinhos, nós estamos inserindo noções de números. Então, eu gostaria de enfatizar que as histórias, elas podem trazer um conhecimento básico de determinados conteúdos. Aí, quando eles tiverem que ser inseridos em salas de aula, ele fica um pouco mais fácil, porque nós podemos fazer um resgate, desses conhecimentos, estimulando para poder ampliá-los. Então, eu deixo aqui uma reflexão. Se nós temos essa ferramenta, por que não usá-la? Por que não nos agarrarmos a ela? E aí, nós partimos para a segunda pergunta. O que encontramos? Para responder essa pergunta, foi necessário uma grande reflexão e análise sobre o tema, para verificar se ele era mesmo um tema importante ou se não passava de fruto de nossa imaginação por termos uma boa relação com a contação de história. Mas na busca por conhecimentos, percebemos que alguns sonhos não pertencem só a nós. Na verdade, ele é compartilhado por tantas pessoas. E foi assim que iniciamos as buscas literárias. E através dos autores foi possível nortear o nosso trabalho, falar da importância da contação de história, destacar pontos importantes que estimulamos nas crianças ao contarmos uma história,
mostrarmos sua contribuição para a construção e preservação da cultura e a sua influência na formação da identidade pessoal e coletiva. De posse desses dados, nós partimos para a terceira pergunta. O que concluímos? Por fim, nós concluímos que o uso da contação de história é muito importante para o aprendizado das crianças. A história, ela nos presenteia com muitos conhecimentos que levamos ao longo dos anos. Através da história, nós aprendemos sobre novas culturas, novos lugares, sentimos cheiros e sabores que nunca experimentamos, nós aprendemos a ler, a escrever, a contar. Então, eu quero deixar aqui um grande desafio para pais, professores e para as pessoas de um modo geral, para que sejamos protagonistas desta história, levando conhecimento, educação, cultura, sabedoria e que, acima de tudo, nós façamos isso com muita diversão. Paulo Freire nos fala que se não posso de um lado estimular os sonhos impossíveis, não devo de outro negar a quem sonha o direito de sonhar.